Olá pessoal, tudo certinho? Hoje um tema bastante interessante, né? A gente vai estar falando sobre assistência oncológica, né, em tempos de Panvid, de pandemia, né, da Covid-19. Dr. Alexandre é responsável pelo NOA, né, que é um centro de tratamento aqui em Caruaru. Então a gente vai só aguardar aqui ele entrar, tá? Para que a gente possa desenvolver o tema. Um tema bastante interessante, né? E o câncer, né, ou a neoplasia, ela comete as pessoas muito mais do que a gente pode imaginar. E muitas vezes, quando a gente é apanhado, né, por essa notícia, primeiro sentimento que vem é que a gente vai morrer, né? As pessoas que já tiveram essa experiência, né, que superaram, né, que conseguiram o tratamento. Então, já é uma coisa muito difícil, né? E quando a gente, agora principalmente, né, nessa pandemia, que aí está todo mundo confinado dentro de casa, né? Como é que a gente deve proceder, né? As pessoas que fazem quimioterapia, né? Olá, E boa aí, doutor? noite. Boa noite, como é que tá? Tudo certinho? Tudo bem, professor? Como é que tá? Tudo Tá tudo em certo. paz? Tá me ouvindo? Tudo tranquilo? Estou lhe ouvindo perfeitamente. Um prazer tê-la aqui conosco, né? Um tema tão importante e eu estava falando anteriormente que acomete tantas pessoas e que às vezes a primeira sensação que a gente tem é que vai morrer, né? Quando a gente ouve essa Uhum. palavrinha. E aí, já de antemão, eu quero passar a bola para você e geralmente eu peço para a pessoa, no caso assim, se apresentar, né? Então você pode dizer, pode falar lá do NUA, né? Eu já falei um pouquinho do trabalho que você desenvolve lá, mas é sempre assim, como você tem mais essa noção melhor de como é lá, então você pode falar um pouquinho aí e depois a gente vai transcorrendo o tema, tá joia? Tá bom. Primeiro, eu queria dar boa noite para você e para todo mundo que está participando dessa conversa. Dizer que é uma alegria, né, conversar sobre esse tema. É, meu nome é Alexandre Salles, eu sou oncologista, do NOA, do Núcleo de Oncologia do Agreste aqui em Caruaru. Só que eu também trabalho em alguns outros lugares, né? Eu sou professor da Universidade Federal de Pernambuco, né, do curso de Medicina, e trabalho lá em Arco Verde também, né, no serviço de oncologia. Eu mudei, apesar de ter nascido aqui em Caruaru, eu vim para cá faz 5 anos, voltei para cá faz 5 anos. E me arrependi de não ter voltado antes, né? Que aqui é uma terra muito boa. Verdade. Enfim, a gente está lá no NOA fazendo um trabalho muito bonito, né, ao longo de 10 anos, trazendo uma assistência para o paciente que enfrenta o câncer, né, que assim, é uma coisa devastadora, não é? Quando você estava falando quando eu entrei, que às vezes quando a pessoa recebe o diagnóstico de câncer, ela pensa que não tem saída, que está recebendo uma sentença de morte, mas hoje a gente sabe que não é assim. Não é assim. Hoje, se a gente colocar todos os tipos de tumores num grupo geral, a gente consegue que 60% de cura, né, dos pacientes ficam curados. Isso é uma coisa muito legal, né? Se a gente considerar que há 20 anos atrás não chegava nem a 40%, né? Então, assim, hoje a gente tem recursos para tratar e dar as melhores oportunidades de tratamento. E na parte de quimioterapia de tratamento sistêmico, o que o paciente recebe lá na nossa clínica é o mesmo que ele recebe em Recife, em São Paulo, em Nova York, em qualquer lugar do mundo, né? Porque hoje a gente tem os protocolos bem definidos e a gente tem esse cuidado de oferecer sempre para o paciente o melhor que a gente pode, né? Acho que em linhas gerais é isso aí. Uma coisa assim, quando eu vejo o seu trabalho, e aí eu tenho um contato às vezes com algumas pessoas que teve a oportunidade de ser tratado, né? Não só por você, mas como lá no NOA, né? Eu sempre destaco uma coisa que eu vi lá, inclusive no dia lá que eu estive fazendo trazendo aquela fala lá, Uhum. é o tratamento humanizado que vocês dão às pessoas e aos clientes, tá? Isso aí me chamou muita atenção do funcionário que está ali, o colaborador que está ali abrindo a porta para a gente entrar, né?
até todos os médicos, quer dizer, todo mundo imbuído, a gente se sente literalmente assim, amado, né? Bem tratado. E isso me leva a enxergar o diferencial, porque às vezes assim, alguns médicos talvez eles agem só na parte física do problema. Então assim, eu vou cuidar, eu vou tratar e esquece um pouquinho esse lado, né? E assim vocês assim realmente estão de parabéns por esse trabalho que faz lá. E não é coisa que o povo fala, realmente eu pude estar lá e pude É, presenciar isso aí, né? Fantástico. isso tem dois sentimentos que me trazem, né? Essa sua fala. O primeiro deles é uma alegria imensa de saber que o que a gente quer de fato tem acontecido, que é dar tratamento digno às pessoas. A outra coisa que me ocorre é um pouco de tristeza de saber que isso não acontece em todo lugar, não é? Porque eu acho que o Verdade. mínimo que a gente deve dar para outra pessoa que vem procurar o cuidado da gente é atenção, é respeito, não é? Então, assim, eu acho que é uma regra super básica que eu aprendi com meus pais, que a gente sempre deve tratar os outros como a gente gostaria de ser tratados. Então, essa é a minha política, essa é a política lá da clínica, que graças a Deus vem dando certo. Então, a gente procura tratar as pessoas como elas merecem, como a gente gostaria de ser tratado. Não é assim? Então, se um dia eu precisar fazer tratamento lá no NOA, eu vou numa boa, porque eu sei que lá eles vão cuidar bem de mim. Né? Como você mesmo falou, da pessoa que recebe no portão até a menina lá que cuida da limpeza, assim, a gente tem essa coisa. E a gente diz que a missão do NOA, e é verdade, a missão do NOA é cuidar de você, né? Não só de quem está doente, a gente tem um olhar também para ver com a família, porque é uma doença que abala todo mundo, não é? Então, assim, abala quem está doente e abala quem está por volta, né? Assim, pai, mãe, filho, filha, enfim. Pode desestruturar todas as pessoas da família. Então, a gente tem esse cuidado, mas infelizmente a gente observa que isso não acontece em todos os lugares. Eu fico muito triste quando eu escuto: ah, o médico nem olhou para mim, o médico, né, assim, fez isso, fez aquilo. Então, de fato, eu quando estou ali com o paciente, eu procuro estar presente, sabe? De ouvir, de dar a importância que ele tem, porque ele está passando o pior momento da vida dele, né? Então, assim, e quando eu escolhi ser médico, eu escolhi, assim, é uma história meio... Eu sempre conto essa história, mas é rapidinho, é curtinha. Pode contar, fique tranquilo. Mas, na verdade, eu quando tinha, acho que uns 5, 6 anos de idade, meu irmão, ele tinha um problema no ouvido, vivia dando problema no ouvido dele, e minha mãe foi com ele ao médico, né, ao pediatra. E aí, quando eu cheguei no hospital, eu fiquei encantado com aquela dinâmica do hospital, né, o pessoal andando de um lado para o outro. E aí, quando eu era muito criança, mas eu me lembro exatamente dessa cena, quando o médico começou a examinar o meu irmão, né, que estava chorando e tal. Aí ele examinou e cuidou dele, depois ele chamou a enfermeira, mandou fazer uma medicação, e meu irmão estava chorando, daqui a pouco ele estava dormindo no colo da minha mãe. Aí eu fiquei assim, não, eu quero ser isso quando eu crescer. E deu certo, né? Então, assim, esse sentimento de ajudar a aliviar o sofrimento da outra pessoa, eu acho que essa foi a mola propulsora que me levou a fazer medicina. É o que eu procuro passar para os meus estudantes, meus alunos, né? Assim, porque eu acho que nada ensina mais do que o exemplo, não é assim? Então, e eu espero que essa realidade mude, né? Que a gente tenha mais médicos que prestem atenção nos seus pacientes, porque a gente aprende muito, é uma relação muito rica, sabe? Assim, eu aprendi coisas com os pacientes que eu acompanhei ao longo da minha vida, são 20 anos de formado, né? Que eu vou completar esse ano. Então, coisas que marcaram e marcarão minha vida para sempre, que ajudaram a formar quem eu sou hoje, sabe? Da mesma forma com você, que lida com pessoas, né? Que assiste as pessoas aí nos seus projetos de uma vida saudável, de uma vida mais longeva. Eu acho que todas as profissões da saúde, de alguma forma, têm esse serviço, né? Assim, de a gente ajudar alguém a alcançar uma meta, a melhorar. Então, eu acho isso muito legal. Uma amiga nossa aqui, né, Daniela Padilha, ela botou assim: olá, doutor Alexandre, cuidou do meu avô, senhor Sebastião Fernando, de Arco Verde. Um Eu grande sei quem é, abraço. seu Sebastião. Um grande abraço para vocês também.
Eu vou pegar um suporte aqui para o Pode celular, pegar. porque senão meu braço vai ficar dando cãibra, né? Pronto, acho que agora E tá ela bom. complementa, viu? O senhor realmente fez a diferença no tratamento dele, tá vendo? Só sou eu que falo. Obrigado, obrigado. Veja, a gente já sabe que a incidência, né, do câncer ela é muito grande. É, pelo próprio estilo de vida, tem toda uma questão hereditária, né, genética, principalmente a questão do modo de vida que a gente leva, né? Uhum. E como é que está essa situação aí do pessoal agora, né? Nessa pandemia que a gente está vivendo, como é que está o tratamento? O índice de mortalidade aumentou por conta da pandemia, de quem está passando pelo tratamento. Como é que está essa realidade aí, Alexandre? Então, isso é um aspecto que vem preocupando todo mundo que cuida de paciente com câncer no mundo inteiro, não é? O câncer é uma epidemia, né? Não é uma pandemia, mas é uma epidemia. Existe uma estimativa da Organização Mundial de Saúde de que nos próximos 10 anos os cânceres matem mais do que as doenças do coração, não é? Então, é, o que é que a gente tem com esse advento da pandemia? Houve uma mobilização dos serviços de saúde para cuidar dos pacientes com Covid, não é? Então, assim, para assistir esses pacientes, para levar para a UTI, tanto no serviço público quanto no privado do mundo inteiro, causou um impacto muito grande no tratamento dos pacientes com câncer. Como é que a gente trata o paciente com câncer? É com cirurgia, com quimioterapia, com radioterapia, né? E às vezes com outras modalidades que vêm ajudar a gente, mas em geral é esse tripé. E aí, no meio dessa mobilização para cuidar dos pacientes da Covid, cirurgias deixaram de ser feitas, né, ou tiveram dificuldades, foram postergadas, adiadas. É, houve uma certa dificuldade para realizar diagnóstico. Então, imagina um paciente que começa com uma dor no estômago, perdendo peso, né, que vai ao médico e existe a possibilidade de ser um câncer de estômago, por exemplo. Então, os pacientes, durante de março para cá, agora um pouco menos, mas têm encontrado grande dificuldade para fazer endoscopia, para fazer colonoscopia, não é para fazer a biópsia das suas suspeitas de câncer. Então, assim, a gente já tem um dado da Sociedade Brasileira de Patologia que, comparando o período de março até maio desse ano com o do ano passado, houve uma redução de 50% no número de biópsias realizadas. Então, aí a gente entende o quê? Que 50% dessas perdas podem ser câncer. E esses cânceres vão chegar na mão do cirurgião, do oncologista, muito mais avançados. E a gente sabe que quanto mais rapidamente a gente trata o câncer, maior a chance de cura, não é? Então, tem essa questão do retardo do diagnóstico, tem a questão do retardo das cirurgias, porque por conta dessa mobilização toda dos hospitais, dos serviços de saúde, para dar conta do Covid, né? Cirurgias deixaram de ser feitas. Então, eu tenho um dado aqui da Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica que até meados de maio, junho, 7 em cada 10 cirurgias foram adiadas. Cirurgias de câncer, né? Então, a gente espera, professor, que, infelizmente, nos próximos meses, a gente vai ter uma epidemia de tumores avançados, não é? Porque aí esses tumores estão deixando de ser diagnosticados e estão deixando de ser operados em tempo hábil. E, principalmente, quando a gente tem esses tumores que são mais avançados, que são mais agressivos, isso pode dar uma repercussão em perda de sobrevida, sabe? Isso é uma coisa muito séria. Então, eu acho que a mortalidade por câncer no Brasil no ano que vem, ela vai aumentar tendo como reflexo essa pandemia, sabe? Entendi. A médio e longo prazo, na realidade, a gente vai ter um efeito que eu posso dizer assim, sofona a respeito disso, né? Vai estourar, como você está dizendo, as pessoas que não estão conseguindo ter esse diagnóstico, com certeza a gente
ter um índice muito alto de mortalidade, né? Com certeza, diante de tudo isso aí que você falou. As pessoas, no caso, que elas já estão diagnosticadas, né? Elas estão ali no processo de químio ou rádio, né? Como é que está sendo esse processo, tanto no particular e no público também? Como é que tá casando isso aí? É, os tratamentos não pararam, né? As quimioterapias não pararam. Então, tanto nos serviços públicos quanto no serviço privado, a gente continua fazendo as quimioterapias, não é? Então, isso é uma coisa importante. Nenhum paciente deixou de ser tratado com quimioterapia nessa pandemia, porque a gente entende que o câncer é uma emergência também, não é? Então, a gente não pode nem deve deixar de fazer o tratamento do câncer. Então, a parte de tratamento de quimioterapia e de radioterapia, ela continua, não é? Então, isso é uma coisa boa desse processo todo. Não mudou muita coisa, não. O que mudou foi a logística dos serviços, não é? Porque, por exemplo, a gente cancelou as consultas de segmento. O que é consulta de segmento? É quando o paciente teve o seu tumor, já tratou o seu tumor, está bem, né? E aí fica indo para consultas periódicas, a cada 3, 4, 6 meses. Então, esses pacientes que estão bem, a gente disse, ó, não vem agora, não é seguro, espera um pouquinho mais, a gente faz teleconsulta, enfim, a gente dá uma assistência remota a esses pacientes. A gente focou nos pacientes que estão para começar tratamento ou que já começaram, porque para diminuir o número de pessoas circulando dentro do serviço de saúde, né? Então, lá na clínica, por exemplo, e na maioria dos serviços de oncologia, a gente reduziu o atendimento aos pacientes em tratamento, limitou o número de acompanhantes, né, durante o tratamento dos pacientes. A gente tem permitido a presença dos acompanhantes na sala de quimioterapia e no consultório médico, pacientes que têm algum déficit de locomoção, pacientes mais frágeis ou idosos, a gente permite. Mas se o paciente estiver bem, o acompanhante fica esperando lá fora. A gente deixou um espaço respeitando o distanciamento de 1,5 m entre uma pessoa e outra. Na entrada da clínica, a gente faz uma aferição da temperatura e uma pesquisa de sintomas de gripe, dor de garganta, tosse, febre, falta de ar. Então, isso tem sido feito sistematicamente, não só no NOA, mas também na maioria dos serviços de saúde de oncologia. Não é? Então, mudou a dinâmica, mas o tratamento permanece, entendeu, professor? Entendi. Outra pergunta que eu queria te fazer. Há alguma incidência no caso do paciente que ele está fazendo o tratamento aí de quimio, de rádio, que a gente sabe que tem uma queda da imunidade e tal, né? De contaminação com Covid, ou, graças a Deus, a coisa assim está conseguindo manter estabilizado? Como é que está isso aí? Então, foi ótima pergunta, porque é o seguinte, ah, os pacientes, nem todo paciente com câncer, com diagnóstico de câncer, ele vai estar naquele grupo de risco de ter uma doença mais grave, não é? Por exemplo, aquele exemplo que eu falei, de uma pessoa que teve um câncer de mama há 3 anos e está ótima, está tomando um comprimidinho, não tem evidência de doença. O risco dessa pessoa ter um câncer, ter um Covid, na verdade, e adoecer e se infectar pelo coronavírus é o mesmo que você e que eu, não é? A preocupação dos pacientes com câncer, ela é mais específica para os pacientes que estão em tratamento de quimioterapia, e esse tratamento de quimioterapia, ele vai afetar a forma como o sistema imune dessa pessoa reage a uma infecção, não é? Então, assim, se o paciente está em tratamento no momento ou terminou o tratamento há menos de 3 meses, ele tem um risco de, em se infectando, desenvolver formas mais graves da COVID. Os pacientes que têm doenças, tumores do sangue, neoplasias do sangue, cânceres do sangue, como, por exemplo, leucemias, linfomas, mieloma múltiplo, essas pessoas, se infectarem pelo coronavírus, elas vão ter um risco maior de terem a forma grave da doença.
se elas fizeram transplante de células-tronco, que é o que a gente chamava antigamente de transplante de medula óssea, elas também estão em risco maior. Se elas estão em tratamento de radioterapia de áreas extensas, ou se elas fizeram cirurgias extensas há menos de 30 dias, essas pessoas elas têm um risco maior de desenvolver a forma grave, né, da Covid-19, com uma chance maior de precisar de respirador. Então, a gente alerta para isso. Nem todo paciente com diagnóstico de câncer tem risco de desenvolver a forma grave da Covid, né? São grupos específicos. E o que a gente chama mais atenção é com as medidas preventivas, porque é o que de fato todos nós temos no momento. A gente está torcendo para que surja uma vacina, né? Que possa nos proteger desse fantasma que está aí, né? Desde novembro do ano passado, mas até agora a gente não tem um tratamento efetivo, não é assim? Tem surgido várias pesquisas aí com várias drogas, mas os resultados não são muito não são muito animadores, na verdade, não é? Então, eu acho que o que é mais importante nesse momento é fique em casa se puder, não é? Usa máscara quando sair, mantenha um certo distanciamento é, entre as pessoas. Deixa o abraço um pouquinho para depois. Lava as mãos, passa álcool gel, evita colocar a mão no rosto. Não é? Então, todas essas coisas são importantíssimas. É o que a gente tem de fato que pode nos proteger. Não é? Então, que é o que a gente chama de prevenção primária. Né? Assim, são as medidas que a gente pode fazer para evitar o contato com o agente agressor. Eu observo às vezes que, até pela própria cultura nossa, né? O brasileiro ele adora se automedicar, né? E tem aparecido receitas miraculosas, né? Assim, em relação principalmente até a questão da própria neoplasia, né? Do câncer, mas até agora em relação à Covid, né? Então, geralmente chega lá no zap da gente, ou algum vídeo, alguma coisa assim, que é um remédio caseiro, que vai funcionar, né? E o que é que você pode dizer, assim, pra gente, na realidade, qual seria essa perspectiva, né? Eu estava vendo que na China há uma fala que daqui para em dezembro já tem uma vacina, alguma coisa, mas tudo substancial, a gente não tem nada, de certa forma, concreto, né? O que é que você pode dizer para a gente desse aspecto, Alexandre? Então, eu vou dar uma opinião baseada na ciência que eu sigo, que eu acredito e tudo mais, né? Assim, Dois. eu acho que existe todo mundo queria que tivesse um remédio efetivo para esse novo coronavírus, para a Covid-19. Mas até agora os resultados, como eu falei, não foram muito animadores. Com a hidroxicloroquina, né, com a ivermectina e com tantas outras substâncias que foram testadas que deram certo in vitro na pesquisa na célula, mas quando essas drogas foram testadas em seres humanos, os resultados não foram bons ou foram dúbios. A gente ficou sem saber se de fato ajudava ou não, não é? Então, assim, é grande a angústia da gente tentar encontrar um remédio, mas a resposta agora a gente não sabe. O que a gente tem de estudos que foram feitos, que são estudos sérios, é o grupo de Oxford, né, da Inglaterra, que eles descobriram que para pacientes que têm a forma grave, pacientes que precisaram internar pelo Covid e que usaram dexametasona, que é um anti-inflamatório, esses pacientes eles ficaram menos tempo quando precisaram de respirador. Aliás, eles ficaram menos tempo no hospital, né? Encurtou a forma grave da doença. Eles, porque o que causa a forma grave da infecção pela Covid é uma tempestade inflamatória, uma grande inflamação que acontece no nosso corpo, principalmente nos pulmões. Então, eles usaram a dexametasona e perceberam que esses pacientes foram melhor do que o grupo que não fez. E tem um estudo com Remdesivir, que é um antiviral, que também mostrou que diminui o tempo de internação e o uso de ventilador, de respirador mecânico. Não é? Então, assim, são os resultados assim mais robustos que a gente tem até agora, mas que ainda assim não são isentos de críticas, não é? Então, assim, a gente tem que ter muita cautela nesse momento,
para poder dizer, não, isso é o que vale, isso é o que faz. Termina que na angústia, quando a gente está com um paciente grave, quando vão surgindo essas informações, a gente faz, não é? Mas faz embasado em dados que não são, às vezes, os melhores dados, que tem críticas na metodologia dos estudos quando a gente vai ver. Agora, essa coisa de ficar tomando remédio para prevenir, né, assim, seja ele qual for o remédio, seja zinco, hidroxicloroquina, ivermectina e tantas outras coisas que têm sido estudadas aí para prevenir a infecção. Isso não tem, assim, nenhum respaldo científico no momento. Então, o que eu digo sempre, quando me perguntam isso, eu digo, olha, se é para investir em alguma coisa, vamos investir no que é básico, né? De lavar as mãos, de usar álcool gel, de manter o distanciamento social e de ter um pouquinho de paciência, né? De ter um pouquinho de paciência esperando que daqui a pouco surja a vacina. Eu também sou otimista nesse sentido. Eu espero que até o final do primeiro trimestre do ano que vem a gente já tenha aí uma vacina, né, para o Covid, para o novo coronavírus. E essa é a nossa esperança. Mas a gente sabe que, assim, respondendo a sua pergunta, eu acho que eu, às vezes eu falo demais. Não, pode ficar Mas, tranquilo. mas o que a gente até agora não tem nada de efetivo para prevenir e assim tratar quem não precisa estar no hospital, não é? Então é preciso ter muito cuidado com isso. É, até onde a gente tem um pouquinho que a gente vê e dá uma lida, ela é uma doença que ela se liga direto, eu acho que diretamente à questão da nossa imunidade, né? Então, assim, se a gente está com imunidade muito baixa, ela se aproveita dessa situação, né? Falando de uma forma bem leiga. E até que ponto isso é verídico na realidade, né? Porque assim, de imediato, quando a gente faz uma análise mais ampla, né? Ah, só o idoso é que vai se contaminar por conta da idade, das defesas, né? Só que aí, de repente, embora seja uma classe bastante atingida, a gente está vendo pessoas aí de 30 anos, de 40 anos, né? Aparentemente saudável e se contaminando, né? Então, como é isso aí? Na verdade, isso é uma questão ainda aberta, não é? A gente sabe que existem aqueles grupos que. Ó, Belinha, um beijo, Belinha. Entrou agora a colega. Boa noite, Bela. Então, obrigado. Então, professor, então, na verdade, essa é uma questão aberta ainda, não é? A gente ainda não sabe é, quem é que vai, qual é o mecanismo imunológico por trás dessa resposta exacerbada, não é? Então, o que a gente sabe são que existem grupos, normalmente grupos de pessoas que têm doenças crônicas, não é? Que favorecem uma ocorrência da forma mais grave da doença, não é? Que são aquelas pessoas que têm doenças cardiovasculares crônicas, como pressão, hipertensão arterial sistêmica, insuficiência cardíaca, doença pulmonar obstrutiva crônica, né? Assim, as doenças crônicas de uma forma geral, inclusive o câncer. Então, o que é que essas doenças têm em comum? Elas têm em comum um comprometimento, né, do sistema imune. Agora, a gente tem pacientes que estão fora desses grupos aí e que eventualmente desenvolvem formas mais graves. Tem um colega meu de turma que ele tem 40 e poucos anos, assim, sem nenhuma doença e ficou gravíssimo, ficou quase 40 dias entubado. Não é? Então, assim, então o que é que ele teve que o predispôs a essa, a essa forma mais grave? Então, provavelmente uma alteração no sistema imune que respondeu de forma exacerbada àquela inflamação. Tanto é que tem um dos estudos desses remédios que estão sendo testados aí, tem o tocilizumab, que é uma droga que ela bloqueia essa resposta inflamatória. Não é? E que aí, assim, in vitro deu bastante resultado, quando foi testado em humanos, é,
resultados diferentes, mas que em pacientes muito graves tem sido usado no sentido de esfriar esse processo inflamatório, sabe? Então, assim, o gatilho para esses quadros mais graves, a gente não sabe, mas provavelmente tem uma questão relacionada ao genoma da pessoa, né? Ou seja, a forma como ela responde a agentes infecciosos, a agentes estranhos ao nosso corpo. Eu acho que é por aí. Entendi. Abrindo um parentezinho aí, já que a gente está falando da Covid, como você vê, e aí eu vou trazer um pouquinho a brasa para minha sardinha agora. Uhum. Como é que você vê a importância da questão, por exemplo, né, da pessoa ser uma pessoa ativa, né? Quando eu falo ativo, na realidade, não necessariamente essa pessoa ela tem que estar numa academia malhando de segunda a sexta-feira, né? A gente sabe aí que a Organização Mundial de Saúde, ela diz que se a gente tiver 150 minutos semanais, a gente é uma pessoa ativa fisicamente, né? Uhum. E às vezes, assim, eu observo que as pessoas faz todo o tratamento, né, medicamentoso, aquela coisa, mas às vezes ainda tem um pouco de resistência, né, a fazer uma atividade física por achar que não pode, né, que pode causar algum mal. Como é que qual é o teu olhar, Alexandre, a respeito disso, né? Então, eu acho o seguinte, a gente sabe que o sedentarismo, já tem vários estudos mostrando, né, que o sedentarismo é uma coisa que faz muito mal à saúde, porque predispõe a vários tipos de adoecimento. O meu olhar sobre isso é o seguinte: quando a gente faz atividade física, e eu faço, eu dei uma parada agora por conta dessa coisa da pandemia, né? Muitas coisas aconteceram também na minha vida. Então, desde março eu tô mais ou menos parado, assim, de ir à academia, enfim. Mas eu entendo que quando a gente tem uma vida de atividade física, uma rotina de atividade física, o nosso corpo ele está mais preparado para lidar com qualquer agente estressor. Uma gripe, né, qualquer coisa que acontecer com a gente, e a gente se recupera com a maior facilidade. Não é por quê? Porque o nosso corpo ele está recebendo estímulo para responder de forma adequada a agentes nocivos, sejam eles infecciosos ou até mesmo traumáticos. Não é? Então, assim, se você tem uma boa reserva cardíaca, uma boa reserva respiratória, cardiorrespiratória de uma forma geral, né? E você, por exemplo, entra numa situação que você vai ficar entubado, que você vai ficar internado, é óbvio que o teu sistema geral, tua reserva orgânica, ela vai responder melhor aquele estresse que está acontecendo do que uma pessoa que não faz, não é? Então, o pulmão responde melhor, o coração responde melhor. Então, é impossível dissociar um bom condicionamento físico de uma resposta a algum agente agressor, não é? Ou seja, como eu falei, seja ele traumático ou infeccioso. Então, no câncer, por exemplo, já tem vários estudos mostrando que a atividade física é indicada até durante o tratamento, melhora a qualidade de vida, não é assim? Tem uma implicação aí em ganho de sobrevida também, né, para os pacientes que fazem comparado aos que não fazem, e aí fica, a gente ainda não sabe se é porque diminui a obesidade, se é porque modula alguns neurotransmissores e algumas substâncias que a gente tem, mas o fato é que é benéfico sempre, né? É, outra coisa outra pergunta assim, que eu acho bem interessante para o pessoal entender às vezes como funciona. Eu falo isso, gente, porque há um ano e meio atrás eu tive um linfoma malte, né? Uhum. Inclusive, a doutora Guacira é minha Médico. médica lá, né? E às vezes, quando a gente se encontra nessa situação, como eu disse a você, a gente entra no pânico geral, né? Uhum. E a gente acha muitas vezes que só o médico, por exemplo, da área ali, né, ele vai resolver tudo, né? E a gente não tem outras necessidades. E eu vejo assim, eu queria ver de você a fala no sentido assim, qual a importância dessa equipe multidisciplinar dentro da recuperação desse paciente, né? Da nutricionista, no caso do psicólogo, né? O psiquiatra, né?
o próprio educador físico, no meu caso, né? Como é o teu olhar a respeito disso? Como é que você enxerga esse arcabouço aí das pessoas trabalhando em prol daquele paciente? Eu enxergo com os melhores olhos possíveis, né? Porque já tem várias publicações que mostram que o paciente ganha, né? Tem ganho de resultado mesmo, né? Ganho que se traduz em ganho de sobrevida, ganho de qualidade de vida quando ele é assistido por uma equipe multiprofissional e interdisciplinar. Na oncologia, isso é muito bom porque a gente trabalha sempre em equipe, né? Então, assim, a gente tem o médico, mas o médico sozinho não faz muita coisa, né? Assim, a gente é uma parte da engrenagem de cuidado do paciente. A gente tem as enfermeiras, que são importantíssimas no cuidado direto com o paciente, na administração dos medicamentos. A gente tem a nutricionista, que junto com o educador físico ajudam na manutenção da reserva orgânica e funcional da pessoa, evita que a pessoa perca muito peso ou ganhe peso, que também não é bom, não é? Durante o processo de tratamento. A gente tem a psicóloga, que ajuda a lidar com o enfrentamento da doença, não é? Porque, é como a gente já conversou aqui, quando o paciente recebe o diagnóstico de câncer, muitas vezes vem sentimentos assim de achar que tudo está perdido, né? Que vai morrer, e, enfim. O chão se abre, né? Nos pés da pessoa e da família também, né? E da família. E aí o psicólogo chega para dar um suporte de ajudar aquela pessoa a passar por isso de uma forma mais leve, não é assim? Já basta o peso do diagnóstico. Aí a gente vai acrescentar mais peso, né? Então, assim, eu acho que é importante o psicólogo. O farmacêutico é importantíssimo. Então, assim, a equipe multiprofissional, ela agrega muito valor no cuidado do paciente e nos casos de oncologia, a gente já tem várias publicações mostrando que isso se reverte em ganho de qualidade de vida e em ganho de sobrevida também, não é? De menos internações, menos efeitos colaterais dos tratamentos. Por quê? Porque a gente tem várias pessoas cuidando nas suas respectivas áreas daquela pessoa, daquele paciente. E na medicina também, a oncologia, a gente trabalha sempre com vários outros colegas de outras especialidades, com os radiologistas que nos auxiliam aí nos exames complementares, nos cirurgiões, nos mastologistas, nos neurologistas, não é? Nos radio-oncologistas. Então, assim, trabalhar em equipe é muito bom, é ótimo, não é assim? A gente tira as dúvidas, todo dia a gente tem dúvida no que fazer com o paciente, aí a gente liga para o colega, tira a dúvida, tem casos complexos que a gente precisa discutir junto qual vai ser a sequência melhor no plano do tratamento daquele paciente. Então, eu vejo com os melhores olhos possíveis. Eu acho que quando a gente está junto, quando a gente está em equipe, tudo flui melhor, não é? E assim, eu tenho, graças a Deus, a satisfação de trabalhar com uma equipe muito profissional, nota 1000, não diria nem 10, não é? Você conhece lá o pessoal do NOA, e eu tenho muito orgulho da nossa equipe, porque todo mundo, de fato, veste a camisa do cuidado, sabe assim? Porque é aquela coisa, eu não gosto até, Marcos, de falar assim, a humanização. Não, nós somos humanos. Eu sou humano, você é humano. Por que falar de humanizar o humano? Não é? Então, assim, a humanização eu não acho que é um tema, uma palavra muito adequada quando a gente fala de cuidado. Eu acho que é cuidado, cuidado, sabe? Assim, é cuidado a pessoa que está ali, confiando a vida dela, confiando aquele momento de vida dela ao seu cuidado. E aí a resposta que a gente dá a isso é tratar aquela pessoa com a dignidade que ela merece. Não é? Então, assim, humanização. Humanização é tornar humano, né? Humanos nós já somos todos. Então eu não gosto muito de usar esse termo, cuidado humanizado. Não. O cuidado não está sendo feito por um homem, né? Homem, quando eu falo da raça humana, né? Da espécie humana, na verdade. Então eu não sou muito fã dessa coisa dessa palavra da humanização. Eu acho que humanização ela não deve ser uma palavra, ela deve ser uma atitude. Não é assim, deve ser uma atitude proativa de respeito, de cuidado, de se importar com aquela pessoa,
né? Assim, genuinamente. Genuinamente. Porque também é muito chato quando você chega num lugar em que aquilo ali você não sente como sendo verdadeiro, né? Alguém está fazendo aquilo ali porque ela está reproduzindo um padrão, não é? Não, não é verdadeiro. Quando o acolhimento ele é verdadeiro, a gente sente. E aí a gente quer voltar. É assim quando a gente vai num dentista, é assim quando a gente vai a um médico, é assim quando a gente vai procurar um professor de educação física para nos acompanhar, né? Então, assim, quando a gente se sente acolhido, a gente volta. E o contrário também afasta. Quando a gente não se sente acolhido, não quero, né? Não quero esse tipo de cuidado. Então, é massa. Resumindo aí, é massa trabalhar em equipe. E é muito importante. E isso que você pontua é muito interessante porque isso é uma coisa natural, porque é uma coisa que você não consegue fazer como se fosse um teatro, né? Tem Uhum, uma hora, quando a coisa é forçada demais, você acaba escorregando ali e deixando transparecer realmente quem você é, né? A gente não tem como fugir disso, né? uhum. Então é por aí. É, dentro da tônica que a gente está falando, a gente já sabe que tem que ter todos esses cuidados, Alexandre, né? De lavar mãos, aquilo tudo que a gente está vendo constantemente. Mas para aquele paciente, né? Existe alguma recomendação a mais que possa ser feita para que ele evite esse contágio? Qual a orientação que vocês estão dando, na realidade, a mais nesse sentido? Então, você fala dos pacientes que têm alguma doença oncológica ou da população geral? Não, os que são oncológicos, né? E principalmente aqueles que ainda se encontram em tratamento, né? Tá, isso aí tem várias questões, né? Eu acho que as mais básicas são assim, evitar estar se expondo desnecessariamente a um risco, né? Ou seja, sair de casa para o essencial, não é? Ir ao hospital ou ir ao pronto-socorro em situações que realmente requeiram esse tipo de assistência, de avaliação. Então, ficar em casa sempre que puder. Lavar as mãos sempre, não é assim? Usar álcool gel quando não puder lavar as mãos. Usar máscaras, né? Evitar colocar as mãos no rosto, porque a gente pega num lugar e passa a mão no olho, o vírus entra na gente pelas vias respiratórias e pela mucosa, né? Ou seja, coça o olho, passa a mão na boca, entra pelo nariz, enfim. Eu acho que esses cuidados são aquelas coisas básicas. Agora, você mora na casa com outras pessoas que trabalham, que às vezes não podem ficar em casa. Então tem que ficar atento para o adoecimento de algum dos nossos entes queridos, né? Assim, dos nossos familiares. Se algum deles adoecer com sintomas gripais, em se tratando de um paciente oncológico, essa pessoa deve ficar isolada, a pessoa que está doente, e o mais longe possível do paciente que tem uma doença oncológica, principalmente aquele que está em tratamento, não é? E sair de casa para fazer tratamento e ir para a clínica de oncologia só no dia do tratamento, não é? E passar o mínimo de tempo lá, o mínimo de tempo que for necessário para a pessoa fazer. E ficar atenta para sinais de Covid nela, né? Ou seja, dor de cabeça, coriza, tosse, dor no corpo, alteração, falta de olfato, ou seja, não sentir cheiro ou sabor, é, são coisas bem características. Então, essas são as recomendações gerais para minimizar o risco. É importante ter cuidado também com aquelas coisas que entram na casa da gente, né? Ou seja, alimentos, né? Teve um caso de um jovem que tinha feito transplante de células-tronco e ele se contaminou provavelmente com o iFood, quer dizer, com esses deliveries, né? Eu já ia falando o nome da marca. Pediu pelo iFood, né? Pois é, mas assim, não estou dizendo que foi, não é? Mas às vezes vem um alimento contaminado, a gente compra as coisas na feira ou no supermercado e vem algum alimento, alguma caixa, alguma embalagem pode vir contaminada. Então é importante ter os cuidados de higienizar esse material que chega na casa da gente, não é? Então a gente entende que essas comidas têm ajudado muito a gente, eu mesmo peço muito, né? Mas para a pessoa que está em tratamento não é recomendado porque eventualmente pode ser uma fonte de contaminação. Então, mesmo quando a gente vai orientar um paciente
Para o tratamento, a gente diz, olha, evita comer fora de casa, para você evitar contaminação, pegar uma gastroenterite, né? Ou seja, enfim, um vírus por intoxicação alimentar. A gente pede para evitar, porque aí pode, a pessoa já está com a imunidade comprometida, com a reserva orgânica comprometida, e isso pode trazer problemas para ela. Então, são essas recomendações gerais que a gente passa. Outra pergunta que eu queria te fazer, às vezes a gente acha que a questão do câncer, né, ela é muito genética, né? Meu pai teve, né? Meus avós tiveram, então eu vou ter também, né? Então, até que ponto isso é realidade, na realidade, né? Há uma proporção, por exemplo, em relação eu sou uma pessoa muito, que eu como muito embutido, minha comida é totalmente regrada, não faço atividade física, né? Até que ponto essa linha entre ter um estilo de vida saudável, né? E desenvolver o câncer e você ter essa parte genética. Como é que tem uma proporção a respeito disso? Então, na verdade, somente em torno de 15% dos tumores eles têm uma hereditariedade associada, ou seja, eu tive no meu pai, na minha mãe, no meu avô, na minha avó, e aquilo fica acontecendo em outras pessoas da família. Não é? Então, somente 12 a 15% dos casos eles têm essa característica de hereditariedade, esse traço genético. A grande maioria ela tem a ver com exposição a fatores de risco ambientais, dentre os quais se destacam a alimentação, uma alimentação inadequada, né, pobre em vegetais, né, em frutas, em hortaliças, enfim, legumes. Então, rica em carboidratos, rica em gorduras, né, em embutidos enlatados, enfim. Esse tipo de alimentação é uma alimentação que desfavorece, ou aliás, que favorece a alterações que podem levar ao câncer com o passar dos anos. A obesidade, o tabagismo, o etilismo, não é? Assim, e alguns outros fatores ambientais, como, por exemplo, o vírus, né? O vírus do HPV, o vírus da hepatite, são outros agentes ambientais que são responsáveis por essa grande maioria dos tumores. Quando é que a gente suspeita que um determinado câncer ele tende a ser genético, assim, na verdade, assim, tem uma hereditariedade, porque todo câncer ele vem de alterações genéticas, né? Então, na verdade, são cânceres que trazem em si um padrão de hereditariedade, passa dos nossos ancestrais, dos antepassados, para a gente, né? Então, o que acontece? Em geral, esses casos, eles acontecem mais quando a gente identifica tumores em pessoas mais jovens, né? A gente sabe que ter câncer, de uma forma geral, é uma condição que acomete pessoas a partir de 50 anos de idade. Aí, de repente, a gente vê uma paciente com câncer de mama com 25, com 27 anos de idade, fora da curva. Então, esses casos, assim, a gente suspeita, né? Então, pessoas que têm antecedentes na família, né? De várias pessoas acometidas em vários graus, pai, mãe, irmão, irmã, avô, avó, né? Então, assim, nessas situações a gente termina suspeitando de que possa existir uma alteração hereditária relacionada ao câncer, não é? Para a gente fechar aí, que eu sei que você tem um compromissinho daqui a pouco, né? Uhum, Eu acredito muito na ciência, né? Eu acho que os órgãos estão aí, a Organização Mundial de Saúde, as pesquisas, né? E a gente tem o caminho, literalmente, que a gente deve seguir, né? Por conta dos artigos que são publicados, né, dos estudos que são feitos, né, não é qualquer coisa, né? E aí eu queria que você aí deixasse uma mensagem para a gente, né, aí na área de saúde, em termos de, não só dessa questão do pessoal que já tem a questão da neoplasia, né,
mas num contexto geral, né? Você como médico que está aí, de certa forma, né, na linha de frente, né, do combate aí, tendo isso aí como realidade dia a dia, o que é que você pode aí deixar para nós? Então, eu acho que a mensagem que deve ficar é que a gente deve ter um pouquinho de paciência, não é? A gente está vendo aí na televisão todos os dias que essa reabertura do comércio, dos bares, do restaurante, tem gerado muito risco, né? Então a gente vê pessoas indo para a rua, ficando em grupos e sem máscara. Enfim, eu acho que isso é arriscar demais, é uma coisa meio kamikaze, não é? Então, assim, se eu pudesse dar um conselho, eu diria, ó, tenha paciência. Daqui a pouco a gente vai ter aí uma vacina chegando e a gente vai poder aproveitar a nossa vida com muito mais segurança e com muito menos risco de ter uma doença grave que já matou milhares de pessoas no mundo inteiro. Para você ter ideia, eu olhei a estatística aqui, são 65 mil mortes no Brasil. 65 mil mortes é mais do que a população de Bezerros inteira, não é? Então, assim, é uma doença que mata. Então, assim, o que é que custa ter um pouquinho mais de paciência e esperar mais uns 4, 6 meses para chegar uma vacina, né? De fazer a sua parte. É muito triste quando eu saio e vejo numa feira um monte de gente sem máscara, em aglomerado lá. Então, acho que é muito dessa consciência da gente pensar no outro, não é assim? Eu acho que a gente, infelizmente, o que tem sido mostrado não só no Brasil, mas no mundo todo, é que falta na gente a civilidade, né? O sentimento de civilidade, de que se é ruim para o outro, em algum nível vai ser ruim para mim também em algum momento, não é? Então, eu acho que a gente precisa ter essa consciência de proteger a nós e proteger ao outro, né? E de fazer o básico, né? Sair só se for necessário, lavar as mãos e evitar colocar a mão no rosto, tudo isso que a gente já conversou exaustivamente. E ficar atento para as novidades que estão saindo aí a todo momento, né? Eu espero muito que a gente encontre tratamentos eficazes, né? A gente ainda tem dados conflituosos, reservados principalmente àqueles pacientes mais graves, mas a mensagem que eu deixo é: sejam pacientes, façam a sua parte, se puder, fique em casa, não é? E esperar essa tempestade passar, porque vai passar. A história mostra para a gente que as grandes pandemias da humanidade, seja de peste, né, da gripe espanhola, elas passaram e a gente vai passar por essa pandemia também. Então, um pouquinho de paciência nesse momento vai fazer bem a todo mundo. Tá, joia, com certeza. Muito grato, doutor Alexandre, por ter disponibilidade aí do seu tempo, que eu sei que é corrido. Nada. E fica a mensagem aí para a gente que realmente a gente tem que se cuidar, não só pensando na gente, né, mas pensando no próximo. Então, um abraço grande e Outro quando precisar grande. de alguma coisa, a gente está aí. Muito Tranquilo? obrigado pelo convite, foi muito agradável a nossa conversa. Obrigado a todo mundo que Tudo de participou. bom. Tá bom? Um abraço. Tchau, tchau. Um abraço.